Bem-vindos ao Evolutio Cast, onde seu próximo insight é só um play de distância. Aqui falamos de ideias que inspiram, histórias que transformam. Prepare-se para evoluir um pouco mais, porque sua mente é o universo em expansão. Você está no Evolutio Cast e a jornada começa agora. Seja bem-vindo ao Evolution Cast. Esse é um espaço para quem decidiu crescer por dentro para conquistar por fora. Eu sou Gustavo Ian, mentor de desenvolvimento pessoal e especialista em neurociência do comportamento. E hoje nós vamos falar sobre um tema que paralisa sonhos e sufoca potenciais. Sim, ela, a procrastinação invisível. E mais importante do que isso, nesse episódio nós vamos literalmente entender porque o seu cérebro ele sabe o que deve ser feito, mas ainda assim evita agir. E você vai descobrir como mudar isso com ciência e estratégia, que é o mais importante. Antes da gente iniciar aí para a nossa historinha do dia, eu quero te lembrar de me seguir nas redes sociais, @GustavoIANN. Eu tenho visto os números do podcast e 90% das pessoas que passam por aqui só escutam e não se inscrevem. Dá essa força aí, se inscreve no canal, fique por dentro aí das nossas agendas. Lembrando que nas minhas redes sociais você vai conseguir atualizações aí semanais, ou quando você quiser clicar no primeiro link ali da biodescrição, você vai conseguir ver minha agenda tanto de eventos gratuitos, como também os programas que eu tenho em aberto, minha mentoria atualmente, o Método Evolution. Hoje ele é trabalhado online, tá? Em 3 dias online. E mais do que isso, você também consegue ver a nossa agenda aí de eventos gratuitos e pagos. Então você tem uma imensidão aí de conteúdo, fora as demais redes sociais aí. O YouTube, eu tenho trabalhado hoje o YouTube aí de uma forma muito mais estratégica do que antes, sem repetir conteúdos, né? Então, fica aí por dentro das nossas redes sociais. Tem os e-books também que você pode estar consumindo lá. Tudo isso à tua disposição aí. Vamos lá. A história de hoje, ela é a história do Ícaro, um engenheiro de 37 anos. Relaxa, que embora essa história seja baseada em fatos reais, ela está conectada aí com a nossa história. Eu quero que você se imagine dentro da história, não necessariamente sendo Ícaro, mas eu quero que você pense aí exatamente na tua vida, para que tu possas começar um processo de mudança. Show? Então, vamos à nossa história de hoje. Ícaro era um engenheiro brilhante. E eu quero que você frise algumas informações. E aqui está a parte principal, esse iniciozinho. Na vida de Ícaro, tudo parecia uma presa, e mais do que uma presa, Ícaro parecia viver num looping infinito de promessas não cumpridas. Ele queria abrir uma empresa, lançar um livro, aprender um novo idioma, mas todos os dias, ao invés dele começar a agir, ele estudava um pouco mais, revisava mais um plano, reorganizava novas ideias, reorganizava as ideias que ele já tinha, e quando ele via já era o final do dia. Ou seja, ele adiava mais um dia. Certa noite, Ícaro sonhou que estava dentro de um prédio. Olha que sonho louco, galera. E esse prédio ele tinha 100 andares. Em cada andar havia um botão. Esperar mais um pouco. Ele subiu um andar por vez, apertando o mesmo botão. No início, sentia que estava se preparando. Afinal de contas, no primeiro andar, ele via livros, estudos, ele via dados científicos, pós-graduações. No segundo andar, ele viu seu diploma. No terceiro andar, ele viu um carro novo, sua esposa, seu filho. No quarto andar, ele foi seguindo, andar por andar, e vendo novas coisas, novas urgências, novas prioridades.
Mas quanto mais ele subia, mais ansioso ele ficava. Até que ele chegou no andar 87. E no andar 87 ele encontrou um velho, muito parecido com ele mesmo. E o velho disse: "Você está esperando a coragem chegar?" Sentado em um banco, ele simplesmente solta essa pergunta: "Você está esperando a coragem chegar?" Ícaro responde: "Não, eu sou corajoso." O velho responde: "Mas ela nunca desce pelo elevador. Ela sempre desceu pela escada." Ícaro então acorda assustado e no dia seguinte resolveu fazer algo simples, um pouco confuso, mas inédito. Ele resolveu ligar para o seu possível sócio. Depois disso, ele começou a escrever o primeiro parágrafo do seu livro. Um pouco desesperado, afoito e, lógico, na vontade de querer fazer tudo acontecer, depois de um sonho um tanto quanto confuso. Não porque ele estava ou se sentia pronto depois de um sonho, mas porque ele se confrontou com ele mesmo em sua velhice. Ele entendeu que a ação vem depois da motivação e ela é um gatilho que vem acompanhada de ação, de realização. O que essa história nos traz, pessoal? A verdade é que quantos de nós não somos um pouco Ícaro? Quantos de nós não achamos que não estamos prontos para mudar a nossa realidade, para ir de frente com o nosso sonho, né? Quantas vezes isso já não aconteceu na tua vida? Eu posso contar algumas na minha, especialmente quando eu não entendia, quando eu não tinha consciência, não tinha um nível de autoconsciência, de autoconhecimento grande. Meu amigo, o que eu procrastinava não era brincadeira não. Então eu comecei a entender como eu funciono, que momento do dia eu sou mais produtivo. Lógico que cada um de nós precisamos, dentro desse autoconhecimento, a gente precisa começar a se entender como ser humano. E é importante que você entenda que o autoconhecimento, ele é fator fundamental no teu processo de desenvolvimento pessoal. Você entender teus pontos fortes, pontos fracos, aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido para você, aquilo que é a tua prioridade e aquilo que não é prioridade. Isso muda o jogo. Muda a forma como você vive essa vida. E mais do que isso, te coloca em um estado de prazer, no sentido de viver, que você talvez nunca tenha experimentado. Afinal de contas, você sabe exatamente como você funciona. Essa, inclusive, é a proposta da minha mentoria. É justamente na minha mentoria que eu pego você pelas mãos e a gente começa a trabalhar exatamente nesse primeiro pilar. Afinal de contas, como é que eu vou definir uma meta com você se você não se conhece? Você não sabe aquilo que é importante para você. Já parou para pensar nisso? Qual é o teu principal valor fundamental? Eu tô abrindo esse leque aqui porque agora a gente vai entrar em um conteúdo denso. E eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou te mostrar agora a base científica do porquê você procrastina, mesmo sabendo que precisa fazer o que deve fazer. É exatamente por esses motivos aqui que você procrastina. Então, respira fundo aí e vamos nessa. Bom, é importante eu te trazer alguns conceitos antes da gente iniciar na parte mais densa. Gustavo, que conceitos você está querendo me trazer antes da gente iniciar essa tal parte mais densa? Eu vou tentar explicar de uma forma mais didática possível e eu espero que você entenda.
depois dessa historinha, você vai entender que alguns pontos aqui vão se conectar. O nosso cérebro, ele busca prazer imediato através da tão famosa dopamina. Qual que é a questão da dopamina aqui? Se o nosso cérebro ele busca prazer imediato através da dopamina e evita a dor através da amígdala, é importante você entender que existe um negócio pouquíssimo falado: o erro de predição de dopamina. O que provavelmente você pode estar sofrendo, que é justamente quando o seu cérebro ele ativa, no caso ele libera, né, a dopamina antes da realização, ou seja, na mera expectativa da realização. O problema é que quando a tua expectativa não bate com a realidade, você tem o boom, erro de predição de dopamina. E aí, ao invés de você se sentir mais motivado, você se sente frustrado, desanimado. E aí, você começa a entrar em um looping. E por que eu tô falando isso? Porque se você entende claramente que seu cérebro ele busca prazer imediato através da dopamina, evita a dor através da amígdala, é mais fácil de você entender como a procrastinação ela trabalha na tua vida. Porque a procrastinação, ela não é preguiça. Ela é um mecanismo de proteção contra a frustração, o fracasso, muitas vezes contra o julgamento e até mesmo o esforço sem garantia. Nós ativamos o nosso modo de defesa e congelamos a ação por medo simbólico. Mesmo quando racionalmente a gente sabe que é seguro agir. E a neurociência aplicada ao ciclo da paralisia, ela traz claramente que nós temos um estímulo da ação, e aqui no estímulo da ação é importante você entender que é basicamente a ideia de fazer algo grande, algo importante. Ou seja, você tem um estímulo de ação. Depois você tem um estímulo de alerta emocional, que é quando a amígdala ela aciona a ameaça. É aquela famosa frase, ou exatamente quando você pensa, cara, e se der errado? E aí você tem uma resposta de defesa. A procrastinação disfarçada de planejamento. Então você fica num planejamento eterno. Você tem distrações, você cria microtarefas irrelevantes e acaba não saindo do lugar. O ciclo da paralisia é algo que você precisa estudar. Afinal de contas, ele é pouquíssimo falado. Especialmente nas aulas de procrastinação. Assim, sinceramente, talvez essa seja a primeira vez. Eu tenho certeza que outros players já falaram sobre isso, mas talvez não com essa forma simples e didática que eu estou trazendo aqui para você. E talvez isso valha até a pena um vídeo no meu Instagram. Vou pensar sobre esse assunto. Resumo da ópera. Você tem 4 pontos importantes aqui. Eu vou recapitular com você. Primeiro, você tem um estímulo de ação, que é a ideia de fazer algo grande, algo importante. Depois, você simplesmente tem o alerta emocional, que é quando a amígdala é acionada por meio da ameaça, que é quando você pensa, putz, e se der errado? E então você vai para o terceiro de novo, que é a resposta de defesa. É justamente quando você cria os seus planejamentos eternos. Nós já falamos sobre isso, as distrações e as microtarefas irrelevantes. E por quarto, você tem justamente o reforço neural, que é cada vez que você evita, o cérebro ele aprende que não agir é igual a alívio. Ou seja, você está empurrando com a barriga. E seu cérebro ele aprende isso. Afinal de contas, seu cérebro ele é extremamente inteligente.
Aquilo que você alimenta o seu cérebro, ele vai consumir. É simples. Agora, as respostas que ele vai te dar são diferentes também. Afinal de contas, você tem treinado o seu cérebro para ficar paralisado por anos. Duro, né? Hoje eu tô numa vibe mais chicote. Vamos nessa. Brincadeiras à parte, eu quero de verdade que você entenda que o cérebro ele é treinável. A mensagem principal da minha vida é que você entenda que o seu cérebro ele é treinável. O treino, o tempo e a constância eles superam absolutamente tudo. Lógico, a intensidade desse treino ela distorce o tempo, mas é mais importante você ir sempre do que você ser intenso e parar. Eu prefiro 1000 vezes que você seja constante do que intenso apenas. Se for para ser intenso, que seja intenso e constante. Beleza? Então vamos lá. Vamos então para a ferramenta prática, porque esse episódio de hoje, a ideia de procrastinação, eu não quero simplesmente que você entenda. Eu quero que você saia daqui com coisas e dicas práticas para você aplicar hoje. Se você quiser aplicar hoje, você consegue aplicar essas dicas que eu vou te passar aqui. Beleza? Então, eu separei para você 5 dicas. E eu quero que você pense nessas 5 dicas na que melhor se adapte à tua realidade, tá? Então, você vai ter aí, basicamente, 5 dicas, que eu trabalho até o nome como 5 passos para destravar e fazer você virar uma chave mental. Beleza? Vamos lá. Primeiro, microcompromissos. O que seriam os microcompromissos, Gustavo? É justamente você começar com ação leve, que de preferência te tome menos de 2 minutos, como, por exemplo, mandar um oi para alguém, vestir uma roupa de treino. Pequenos começos que quebram grandes resistências. A ideia aqui é você criar um pequeno compromisso sem pensar no compromisso maior. Vou te dar um exemplo mais claro. Ir para a academia. Se locomover até a academia é um gasto enérgico, mentalmente falando, maior do que você simplesmente colocar a tua blusa. Então, colocar a blusa leva menos de 2 minutos, mas se transportar até a academia não gasta só 2 minutos. Então, a ideia aqui é que você reduza esse esforço mental na tua cabeça, criando microcompromissos. Fechou? É aquela velha história do, não, eu só vou fazer 5 minutos de esteira. Quando você já tá lá e já bateu 3 minutos, você fica, pô, vou fazer mais 1 minuto, 6 minutos. Aí você já bateu 6 minutos e fala, não, eu ainda aguento mais, vou fazer 10. E quando você vê, você fez o treino inteiro. É justamente pequenos compromissos sólidos, bem executados, que fazem você ter isso. Mas é para fazer pequenos compromissos com excelência. Ah, mas hoje eu não estou muito afim. Beleza. Então faz arrastado mesmo. Nesse caso, feito é melhor do que perfeito. Beleza? Então bora lá. Isso, galera, inclusive é um protocolo, tá, de ativação do modo de ação. Eu trabalho como um protocolo de ativação, inclusive na minha mentoria, tá? Então é importante você perceber aqui que eu estou te dando um conteúdo pago. Cada episódio eu estou lançando aqui um conteúdo que literalmente eu uso nas minhas mentorias, nos meus cursos pagos. São ferramentas extremamente poderosas, baseadas na ciência, com estratégia. Você vai ver que faz toda a diferença se você colocar em prática. Não colocar em prática, aí você está tendo o resultado que você está construindo, beleza? Então vamos lá, segundo passo, ou segunda dica. Respiração de ativação, com uma frase de impacto, tá? O que seria essa respiração de ativação com frase de impacto? Ela consiste em 3 ciclos de respiração,
e em seguida você vai falar uma frase de impacto. Ela precisa ser impactante para você, precisa ser relevante para você, fechou? Então ela consiste aqui. Você vai respirar, inspirar 4 segundos, então você vai ter 4 segundos in, out, que é aquela respiração box que a gente trabalhou no episódio passado, ou seja, respiração, inspiração no caso, né? Segura 4 segundos, expira. Depois você vai ter 4 segundos seguros, de boa. Depois o mesmo processo. Inspira, segura, 4 segundos, expira, de boa, 4 segundos. E aí você repete esse ciclo. A ideia é que você faça 3 ciclos de respiração box. Que é a respiração profunda, ou respiração consciente. Você vai ver N nomenclaturas por aí, beleza? Mas da forma que eu tô te trazendo aqui, pode ter certeza que até o momento eu sou o único. A não ser que já tenham me copiado, aí também é foda. Mas faz parte também. Vamos lá. Em seguida, fechou a respiração, eu quero que você faça uma frase de impacto para si mesmo. Ou seja, eu vou trazer uma ideia aqui de frase que eu falava para mim mesmo. Eu ajo antes de estar pronto, porque a prontidão vem da ação. Isso, normalmente eu falava olhando no espelho, mas também funciona você repetir isso sem estar olhando para o espelho, tá? É porque tem um impacto emocional muito maior quando você olha para o espelho e faz uma cara de pessoa aguerrida. Emocionalmente falando, faz muita diferença. Então vamos lá. Terceira dica. Ritual de entrada no modo ação. O que seria esse ritual de entrada no modo ação, Gustavo? É você colocar uma música específica, tomar café. É um gatilho, em resumo. Ou seja, é um start simbólico que você vai criar. Pode ser um gesto físico, pode ser, por exemplo, no meu caso, bater no peito, né? Dar 2 toques no meu peito, na altura do coração. É um gatilho pra mim, é um start de tipo assim, bora. Outro gatilho que eu tenho também, que eu coloquei principalmente quando eu preciso me concentrar / gerenciar minhas emoções, esse gatilho de bater no peito é principalmente de respirar pra mim. Agora, o de tocar na cabeça, como se eu estivesse apontando pro meu cérebro, esse gatilho pra mim é de gerenciamento de emoções, de entrada em pleno estado emocional. Ou seja, é um start simbólico, em resumo. Essa é a terceira dica. Crie o seu start simbólico. Você que vai criar ele. Pode ser tomar um café, pode ser uma roupa diferente, uma roupa que você, enfim, que você tenha um simbolismo. A ideia é que você crie esse start simbólico para você, de alguma forma. E por quarto e quinto lugar, nós temos o ambiente sem fuga. O que seria esse ambiente sem fuga? Eu gosto de trabalhar isso na mentoria como um bloqueio de distrações. E aí eu trago a explicação do foco, né? Que o nosso cérebro, ele tem uma dificuldade de focar por muito tempo. E ele foca, em média, 20 minutos. E quando você tem uma distração, você tem um novo foco. Ou seja, você muda o foco do seu cérebro e aí para ele voltar para a atividade, ele demanda mais um tempo. Ou seja, é uma questão de gerenciamento de tempo. A gestão de ambiente sem fuga é uma questão de gerenciamento de tempo. Beleza? Então você vai basicamente bloquear suas distrações, deixar seu celular em outro canto da casa. Você vai fazer com que os ambientes moldem seu comportamento. Em resumo, esse é um ambiente sem fuga. É você moldar um ambiente contra a tua procrastinação. Show? O que seria, inclusive teve até uma história dessa, que de uma pessoa que eu já conversei isso, ainda não cheguei a mentorar ela, mas eu dei essa dica. E aí ela, super bacana, uma vez ela virou pra mim e falou assim, cara, aquela dica que você falou pra mim foi muito bacana, porque hoje
80% das minhas roupas do guarda-roupa são literalmente roupas de academia. Ao ver a roupa de academia, eu comecei a moldar meus comportamentos para ser uma pessoa que vai para academia. Olha que bacana. Então, você tem literalmente um molde do teu comportamento, porque você vê ali a roupa de academia, você se sente mal. De tipo, cara, eu tenho 80% do meu guarda-roupa é roupa de academia. Como é que eu não vou na academia? Como é que eu não adoto esse lifestyle? Você entende? Então, assim, é literalmente a tua capacidade de moldar o ambiente para que tu consiga ter bons comportamentos. Recompensa neurocompatível. Esse daqui é um termo que, lógico, eu explico lá, tal, mas vou dar resumidamente falando. É após a ação, mesmo que seja uma ação pequena, é importante que você se premie. Ou seja, você vai fazer algo prazeroso e rápido. Você negociou com o seu cérebro. Poxa, 5 minutos de descanso, uma música favorita. Não precisa ser comida, tá? Normalmente o pessoal acaba indo pro lado da alimentação. Não precisa ser isso. Fechou um bloco de estudos, como vou dar um exemplo aqui do Pomodoro. 5 minutos de descanso. O Pomodoro é justamente, ele casa perfeito aqui. Porque você tem um momento de hiperfoco, em que você está trabalhando ali o seu foco durante um período específico, o que é ótimo para o cérebro. E aí você tem 5 minutos de descanso. A mesma coisa acontece para uma música favorita. Enfim, você vai negociar consigo mesmo. A ideia aqui é que você entenda que a procrastinação ela é uma arte. E essa arte é a arte de adiar a tua própria grandeza. Você precisa começar a destruir esse quadro. Ou melhor, você precisa começar a pintar, pegar essas cores que estão sendo jogadas no quadro e trabalhar um novo desenho dentro desse quadro. O modo de ação que eu quis trazer para vocês aqui é que ele é treinável. O mais importante para mim aqui é você entender que o modo de ação ele é treinável. E eu te passei um protocolo que eu só passo na minha mentoria, que eu só passo nos meus eventos pagos. É um protocolo de ativação, cara. Se você seguir as 5 dicas que eu te passei, de forma literalmente sequencial, você vai perceber que é um protocolo. Ele tem início, meio e fim. Beleza? Eu não tinha falado isso inicialmente, porque eu achei que não seria interessante falar isso. Mas agora vendo, fica muito mais didático para você. E é importante você entender que isso é um protocolo de ativação. Se você seguindo, você vai perceber que você vai ter essa mudança no sentido de ativação. Beleza? Agora, você consegue sim, como eu falei, usar essas dicas espaçadas, tá? Sem ser sequenciais. Então, meus amigos, o modo de ação ele é treinável. E todo dia, todos os dias, você tem uma nova chance de destravar seu potencial. Você precisa entender que começar pequeno é mais importante do que você começar correndo. É mais importante você agir e avançar todos os dias do que você querer ser intenso demais no início e descambar no meio do caminho. Fechou? Não chute o balde. Não chute o balde. Vá devagar, constante, sempre que vai dar certo. Beleza? Então, meus amigos, esse foi o nosso Evolution Cast de hoje. Sua dose semanal de expansão pessoal com propósito. Até o nosso próximo episódio. Evoluir é a nossa única opção. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre foco extremo. Como treinar sua mente para não se distrair e mergulhar profundamente em tudo que importa. Afinal de contas, chega de atenção fraca e energia dispersa. Tá na hora da gente começar a trabalhar esse foco aí. Forte abraço, meus amigos. Até o próximo episódio.